Já o São Paulo se despediu de vez da briga pelo título do Campeonato Brasileiro depois de outra atuação ruim no Campeonato Nacional. E Roger Machado, técnico do São Paulo, pediu a contratação de um lateral direito brasileiro que faz sucesso no México. Um mês de Roger Machado no São Paulo. Tem uma dupla de ex-jogadores que vai custar um caminhão de dinheiro ao São Paulo até dezembro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo mostrou que não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026 na derrota por 2-0 pro Vitória na noite desse sábado em Salvador. Se ainda tinha algum torcedor são paulino sonhando com o título do Campeonato Nacional, ficou bem claro que não há condições. Nem tanto pela pontuação, São Paulo tem 20 pontos, o Palmeiras tem 25. Embora o Palmeiras ainda tenha um jogo a menos e possa chegar a 28. Mas pelo fato de o São Paulo ter um bom time titular, mas diante de qualquer dificuldade ou ausência, o São Paulo já muda demais de performance. Hoje, o Tricolor não é uma equipe confiável nem consistente. Dois enormes problemas para quem pensa em conquistar um título em que se disputa 38 rodadas. A atuação do São Paulo contra o Vitória foi ruim, bem distante e diferente daquela vitória convincente contra o Cruzeiro no último sábado. São Paulo até controlou o Vitória em boa parte do primeiro tempo, mas acabou levando o gol do 1-0, o Lucas Ramon foi expulso e ainda levou 2-0. Depois da partida, o Jair Ventura, o técnico do Vitória, chegou a dizer que cabia mais, dando a entender que seu time merecia um placar mais elástico. A situação do São Paulo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ficou ruim. É que o São Paulo, por enquanto, divide a segunda colocação com o Fluminense, ambos com 20 pontos. Mas o Bahia também chegou a 20 e com um jogo a menos do que o São Paulo. O Flamengo tem 17 e 2 jogos a menos. Isso sem falar na possibilidade de o Palmeiras, vencendo o Corinthians, abrir 8 pontos de distância. Dá para imaginar que o São Paulo precise, na busca por títulos, focar nas Copas, embora não dá para largar o Campeonato Brasileiro. Até porque, se for mal no Campeonato Nacional, dá para cravar que o Roger Machado não terá vida longa. O técnico que vinha de 2 vitórias perdeu e voltou a ser alvo de muitas críticas nas redes sociais. Tá muito claro que é questão de sequência de resultados ruins para que o Roger Machado seja dispensado. A saideira sobre o Tricolor, desde que foi contratado, o Roger soma 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Bora falar sobre o São Paulo. Existe interesse do Tricolor na contratação de Rômulo, lateral direito de 26 anos de idade, que fez algum sucesso no Internacional antes de se mudar para o Tigres no México, onde é titular absoluto. Essa informação surgiu nas redes sociais e deu conta de que o pedido da sua contratação foi feito por Roger Machado, técnico recém-contratado. Vale a lembrança de que a janela de transferências por aqui está fechada e só reabre em 20 de julho, ou seja, o São Paulo precisaria esperar até a metade do ano para fechar com o jogador, que é titular absoluto, 38 partidas e 3 assistências na atual temporada. Antes de gravar o vídeo, procurei o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, para saber se existiu em algum momento esse pedido do Roger Machado, abre aspas para o Rui, mentira, não tem nenhuma negociação, e o Roger não indica atletas, ele trabalha com os que estão no clube. Perguntei, Rui, mas e o Arthur? Não foi um pedido do Roger Machado? Eles já haviam trabalhado juntos no Palmeiras e no Bahia? O Rui assegura que não. A sugestão do Arthur partiu do próprio executivo de futebol, contou com a concordância do Roger Machado e desde que chegou, o Arthur tem sido titular e peça importante com a camisa do Tricolor. Quero te falar agora sobre um mês de Roger Machado no São Paulo. Que nota você dá pro treinador Tricolor? Antes da nota, só fica atento a todos os detalhes e números que eu quero passar. 61% de aproveitamento. São 7 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na teoria, bons números. Na comparação com seus antecessores, dá para dizer que nem tanto. É que Crespo e Zubeldia, nesses mesmos 7 primeiros jogos, tinham um aproveitamento melhor. O Crespo com 76%, o Zubeldia com 71%. Dá para dizer que o Roger ainda não conseguiu acabar com a desconfiança do torcedor em relação ao nome dele, mesmo depois de 2 vitórias seguidas. 4-1 contra o Cruzeiro no último sábado no Morumbi, e na vitória no meio de semana na estreia da Sul-Americana contra o Boston River no Uruguai. Se tivesse perdido para o Cruzeiro no último sábado, existia inclusive uma chance de o Roger Machado já ter sido demitido. Agora, com a coisa melhorando, especialmente por conta das vitórias, dá para dizer que o Roger ganha uma sobrevida. Mas
não estou muito convencido de que ele terminou o ano como técnico do São Paulo. Gostaria de saber a sua opinião. Roger fica até o fim da temporada? Cai antes. Você já passou a ganhar a confiança dele? Você passou a gostar do trabalho dele? Registra a sua opinião no espaço para comentário, beleza? E o São Paulo vai gastar uma fortuna com 2 ex-atletas. Fiz as contas e posso assegurar que o investimento do tricolor com Daniel Alves e Oscar até o fim desse ano será de 9 milhões e 100 mil reais. Só para lembrar, o São Paulo acaba de fechar acordo de rescisão do contrato do Oscar e vai pagar 10 milhões de reais ao meia até dezembro de 2027. O Oscar precisou se aposentar depois de ter problemas cardíacos. Já Daniel Alves tinha 28 milhões de reais a receber do São Paulo quando deixou o tricolor. E essa temporada é a última do parcelamento desses 28 milhões de reais. O Oscar vai custar 476 mil reais por mês ao São Paulo. Nessa temporada são 4 milhões e 300 mil. Já o Daniel Alves tem direito a parcelas de 400 mil. Nessa conta do Daniel Alves também está incluso o pagamento que o São Paulo faz à ex-mulher do atleta, que era na oportunidade a sua representante. Serão 4 milhões e 800 mil a Daniel Alves, somado aos 4 milhões e 300 mil do Oscar, e serão 9 milhões e 100 mil reais de prejuízo. É por isso que na hora de contratar qualquer clube de futebol do Brasil precisa pesar direitinho os prós e contras. Só para arrematar em relação ao São Paulo, registrar que André Melo, que era o auxiliar técnico de Alan Barcelos, seguiu o mesmo caminho do ex-treinador do Sub-20 e acaba de trocar o São Paulo pelo Palmeiras. Comissão técnica do Sub-20 do Palmeiras terá o treinador e o auxiliar técnico, que fizeram bastante sucesso lá em Cotia. E o São Paulo estima uma economia de cerca de 20 milhões de reais caso consiga avançar na rescisão amigável do contrato com Arboleda. Isso porque o equatoriano ganha 700 mil reais por mês, só que o tricolor também assumiu vários dos compromissos e dívidas que o atleta tem no mercado. Até por isso o custo do Arboleda gira na casa de 1 milhão de reais mensais. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. E se houver o rompimento do vínculo, São Paulo deixa de quitar todas essas pendências. Enorme economia por alguém de 34 anos de idade, que já foi super importante, são 9 anos de clube, mas que tem perdido e demonstrado uma queda física e esportiva. Isso sem falar nos vários problemas extracampo. O Arboleda ainda não apareceu no Brasil e tem mantido contato através de seus representantes. Houve quem dissesse que o São Paulo cogita obrigá-lo a pagar uma multa de 600 milhões de reais. Isso está completamente fora de cogitação. Só para completar o noticiário tricolor ligado à parte de campo, contar que Pablo Maia quebrou ossos do nariz e também da face durante um choque em treino lá no CT da Barra Funda e vai passar por cirurgia nesta sexta-feira, virando desfalque pelas próximas semanas. Outra notícia super importante no São Paulo: Mara Casares e Douglas Schwartzman foram expulsos do quadro de sócios do tricolor. Já são 3 ex-aliados de Júlio Casares fora do clube. O primeiro deles, Márcio Carlomagno, expulso na semana passada. Vale a lembrança de que Mara e Douglas caíram em votação que terminou na tarde dessa quinta-feira. Com 223 votos a favor, Mara Casares foi expulsa. Já Douglas Schwartzman recebeu 217 votos pela sua expulsão. São Paulo ainda vai levantar todos os valores do prejuízo causado pela dupla em relação à venda de ingressos de forma clandestina para um camarote no show da Shakira para cobrar indenização da dupla. Douglas Schwartzman atuava como diretor das categorias de base e com bons resultados, enquanto Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, atuava como diretora feminina. Só para completar, é importante registrar que o São Paulo, a partir de agora, vai focar esforços para tentar as expulsões de Júlio Casares e também de Carlos Belmonte. Belmonte, que, como diretor de futebol do São Paulo, foi responsável na temporada passada por um custo 91 milhões e 200 mil reais superior àquele que havia sido orçado para o clube. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Preciso te contar sobre um novo escândalo milionário envolvendo o São Paulo. Ministério Público e Polícia Civil investigam a entrega como cortesia de 4.743 ingressos, que tem um valor estimado de 3 milhões e 400 mil. Esses ingressos entre 2023 e 2025 foram concedidos como cortesia a Júlio Casares, Mara Casares e Dedé, ex-diretor social.
A Mara atuava como diretora feminina e o Júlio Casares, você sabe, era presidente. O Dedé foi aquele que mais recebeu ingressos de cortesia, 3.030 entradas. A Mara Casares ficou com 931 ingressos, o Júlio Casares com 782. O presidente ou o ex-presidente fez questão de afirmar que esses ingressos foram destinados aos filhos. Importante registrar que todas essas cortesias davam acesso a cadeiras, camarotes e, em dias de shows, a pista premium e pista comum. Além dos jogos, shows como Bruno Mars, Coldplay e Dua Lipa estiveram participando desse rol de 4.743 ingressos. Vale lembrar que o Dedé já não é mais diretor social, a Mara Casares corre enorme risco de expulsão do quadro de sócios e também do Conselho Deliberativo, enquanto o Júlio Casares precisou renunciar para não sofrer impeachment. Por falar em expulsão, na noite dessa quarta-feira rolou no Conselho Deliberativo a votação para que Douglas Schwartzman, ex-diretor da base, e Mara Casares, ex-mulher do Júlio Casares, fossem expulsos. A votação termina nessa quinta-feira às 17 horas. E a tendência é que a dupla, que esteve sempre muito perto de Júlio Casares enquanto presidente, seja expulsa do tricolor. Só para completar, registrar que o São Paulo vai jogar contra o Mirassol no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas no dia 25 de abril. O seu estádio Morumbi vai estar sendo preparado para receber o show do The Weeknd. E é isso aí, rapaziada, vamos para o momento atual do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube vive um momento bom na tabela, mas cheio de problemas internos. O time está brigando na parte de cima do Brasileirão, topo da tabela, mas chega para os próximos jogos com muitos desfalques e dúvidas na escalação. Ou seja, o desempenho competitivo, mais elenco sem muito testado. Problema-chave, pessoal, desfalques e lesões aí, ó. Vou trazer uma atualização para vocês. O técnico Roger Machado tem um dos maiores desafios agora. O Pablo Maia sofreu fratura no rosto e passou por cirurgia. O time pode até ter vários jogadores fora do mesmo tempo. Defesa virou preocupação, principalmente com a situação de Robert Arboleda, que pode sair do clube, né? É possível saída importante de Arboleda, né? Que o clube pode até economizar dinheiro com isso. Isso mexe diretamente na defesa, que já está instável. Foco no próximo jogo, São Paulo enfrenta a Vitória no Brasileirão. Jogo importante para seguir na briga em cima. E a expectativa, né? O time competitivo, né? O torcedor espera o mínimo aí. Possíveis mudanças no ataque, no meio de campo. O torcedor quer ver novidades com o São Paulo de Roger Machado. Agora vamos passar aqui uma análise real para o torcedor. Pontos positivos, pessoal. Time organizado com o Roger Machado, isso aí é inegável, né? Temos que admitir. Brigando no topo da tabela é uma ótima notícia, tá? Uma ótima notícia. Todo mundo sabe que campeonato de pontos corridos é muito complicado. Todo mundo tá vendo o Cruzeiro aí, né? Que ano passado estava bem e este ano tá brigando na zona de rebaixamento. E evolução coletiva visual, né? O coletivo do time tá muito evoluído, tá muito bom de se ver, todo mundo tá percebendo isso. Agora vamos para alguns problemas. Muitas lesões importantes, isso é um histórico muito complicado do São Paulo, tá? Lesões aí sempre, nos últimos 3, 4 anos aí São Paulo vem sofrendo bastante com lesões. Defesa instável. São Paulo tem que olhar para a defesa, tem que trabalhar esse setor defensivo, porque está muito difícil. Possível saída do titular Arboleda, né, que é um dos ídolos aí, na minha opinião, tá, pessoal? Na minha opinião, um dos ídolos aí, grande zagueiro, é uma perda aí inegável para o São Paulo. E o elenco sendo forçado ao limite. Não tem jeito, está sendo forçado tudo. A nossa tabela é muito complicada, o Campeonato Brasileiro, entre outras competições, né? Essa data FIFA aí tá dando um certo descanso aí para os jogadores, mas fora isso é muito complicado. Vamos lá, se o São Paulo conseguir passar por essa fase de desfalques sem despencar, vira candidato forte na temporada, hein? Se o São Paulo conseguir passar, né, nessa fase de desfalques aí absurdos, vai virar um grande candidato aí na temporada. Mas corremos os riscos aí, né, de perder peças importantes, cair o rendimento. Isso pode complicar rápido, principalmente com um calendário pesado que é o brasileiro mais sul-americano. E vamos para um resumo final aqui, vou ser bem direto com vocês. O São Paulo está competitivo, bem treinado, mas enfrenta um momento crítico de lesões e possíveis saídas. E os próximos jogos vão definir se o time briga pelo topo ou começa a oscilar. Gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Compartilhe com a sua rapaziada, voltaremos a seguir para mais notícias. Um forte abraço, sejam muito bem-vindos ao canal. Tchau, tchau.